Estamos começando o programa Conhecendo o Seu Direito. Agora, todas as quartas-feiras, a partir das 7 da manhã, você vai tirar suas dúvidas e aprimorar os seus conhecimentos. A grande novidade é que eu não vou estar sozinha. A cada quarta-feira, muitas pessoas vão estar aqui conosco, debatendo sobre assuntos jurídicos e muito importantes para a sociedade de Roraima. Pessoas que contribuem muito para o judiciário, contribuem muito para a sociedade, pessoas que estão trabalhando por você. E vamos conhecer o trabalho de pessoas que muitas vezes vão te ajudar a resolver o problema que você tem dúvida e não sabe onde tirar. Não pode perder toda quarta-feira às 7 horas aqui na TV Cidade, canal 28, o programa Conhecendo o Seu Direito. E hoje nós temos a honra de ter dois convidados muito especiais para falar de um tema muito especial. Primeiramente, vamos falar qual o tema que nós iremos debater hoje, que é pensão alimentícia, recorde absoluto de perguntas em nosso programa. E nós iremos apresentar os nossos convidados de hoje, que nós temos aqui o nobre membro do Ministério Público, Dr. Valdir Oliveira, uma pessoa que trabalha muito na vara de família do Ministério Público Estadual de Roraima. E Dr. Fabrício Ratacheski, ele que é defensor público e ele atua também na vara de família da Defensoria Pública. Duas pessoas muito importantes no Estado, dois profissionais de extrema competência e de sabedoria reconhecida, não só no Estado de Roraima. Nós iremos conversar com eles agora sobre pensão alimentícia. Nosso bom dia a todos os nossos convidados. Bom dia. Bom dia. E eu gostaria de começar a conversar e eu gostaria que as pessoas soubessem qual é o papel do promotor de justiça, no caso do Valdir Oliveira, na questão da pensão alimentícia, do processo judicial na vara de família, e qual é o papel do defensor público também, no Poder Judiciário, na vara de família também, como defensor, e no trabalho, especialmente no nosso assunto de hoje, que é de pensão alimentícia. Primeiramente, bom dia, doutor Valdir. Bom dia, doutora. Bom dia, telespectador. Na verdade, o nosso papel na vara civil, na vara de família especificamente, é mais de fiscal, né, da lei fiscal do processo em si, né? Dificilmente a gente entra com ações nessas varas. Só quando a parte não tem, por exemplo, não tem representante, não tem parentes, normalmente a parte entra ou por advogado ou pela Defensoria Pública, né? Então a nossa função normalmente é cuidar pela regularidade do processo e, nesse sentido, defender os interesses dos incapazes, né, dos menores, no caso das pensões alimentícias, então, né, especificamente. Doutor Fabrício, qual é o papel que o senhor, como defensor público, exerce nessa questão de dar entrada na ação? Qual a função da Defensoria Pública nesse momento? Bom dia, Dolane. O papel da Defensoria é justamente de abrir as portas do sistema de justiça. Então, o Poder Judiciário ele não tem a possibilidade de julgar de ofício. Então, o juiz, para que ele prolate uma sentença, ele depende de provocação. É justamente a Defensoria que recebe o assistido e dá entrada na petição inicial que inicia o processo. No caso de alimentos, nós recebemos a parte, elaboramos a petição inicial e protocolamos essa inicial no Poder Judiciário para que o juiz, ao final, possa fixar a pensão. Nós gostaríamos agora de perguntar para o doutor Fabrício qual é o papel da Defensoria Pública nesse momento inicial, quando você quer entrar com uma ação de pensão alimentícia. Qual é o primeiro passo? Quando que a Defensoria Pública atende, de que forma, quais os dias, quem deve procurar, qual é o endereço, para que nós possamos informar a sociedade como proceder para entrar com uma ação de pensão alimentícia quando você não tem como pagar advogado. Olha, o primeiro aspecto importante é dizer que a informação é uma dimensão importante do acesso à justiça. Então, esse programa seu, inclusive, nós louvamos a atitude justamente porque leva a informação a muitas pessoas que não têm o conhecimento necessário de como procurar a justiça. Então, veja, o assistido que que pretende receber alimentos, ele deve procurar a Defensoria Pública, será atendido por um defensor público, num primeiro momento com a orientação jurídica necessária, a fim de que o defensor possa
verificar a viabilidade jurídica do seu pedido e dar entrada na petição correspondente. É interessante que essas ações de alimentos, elas apresentam um rito processual bastante célere, são ações rápidas. Então, tão logo a Defensoria ingressa com o pedido, após a manifestação do membro do Ministério Público, o juiz fixa uma pensão provisória e determina a citação do alimentando. Então, a partir da citação e intimação, ele já estará obrigado, logo no início do processo, a pagar alimentos provisórios. Doutor Valdir, quando o juiz determina que esses alimentos provisórios sejam pagos pelo pai da criança, isso acontece na prática em todos os casos? Entrou na justiça e já é garantia de que vai receber? Na verdade, quando essa fixação dos alimentos provisórios ela é prevista em lei, né? Então, toda vez que o juiz recebe a petição inicial, ele já despacha e já fixa um valor, né? Estando comprovado ali no processo, né? Desde que devidamente comprovado ali, através da certidão de nascimento, né? Que existe aquele laço de paternidade, né? Então já é fixada essa obrigação. E aí, se o pai, por exemplo, já tem um emprego, uma carteira assinada, né, uma relação empregatícia, já é enviado um ofício ao empregador para que esse proceda os descontos já desse valor provisório, né, até o final da ação. E se o pai é autônomo, não tem um vínculo empregatício, aí então esse valor ele vai ter que ser pago mediante a intimação, né, a intimação e a citação, né, desse pai para pagar. Correto. E nós queríamos esclarecer para os nossos telespectadores o seguinte: é o juiz quem decide a questão da pensão alimentícia. No entanto, é importante destacar a importância da Defensoria Pública e a importância do Ministério Público numa ação de pensão alimentícia. Por exemplo, você tem que começar procurando a Defensoria Pública, como o doutor Fabrício falou, e logo depois, essa ação que vai ser dada entrada vai para o judiciário, o juiz vai analisar, como ele também explicou, e antes de dar qualquer decisão, vai para o doutor Valdir Oliveira, que é o membro do Ministério Público, que dá o seu parecer. Ou seja, o Ministério Público vai dizer se está tudo de acordo com a lei, porque é o fiscal da lei, e o doutor Valdir é promotor de justiça, tem outros promotores também, que atuam e vão dar o seu parecer sobre aquela situação. E o senhor falou com relação à questão de estar com a certidão de nascimento direitinho, e eu gostaria que vocês dois falassem um pouquinho sobre essa questão de quando não está certinho, quando não tem a certidão de nascimento. Eu queria que vocês falassem os dois. Um sobre a averiguação de paternidade e, para quem não sabe, tem também questão de averiguação de maternidade, para saber realmente quem tem o dever de pagar a pensão. Pode começar. Na verdade, essa é uma necessidade, né, que a lei exige que haja essa comprovação de paternidade. Então, se não há o nome do pai no registro de nascimento, então, nesse caso, há que ser feita uma outra ação, né, que é a ação de investigação de paternidade, né? Então, aí é onde vai ter um processo um pouco mais longo do que esse dos alimentos, né? E normalmente é feito o exame de DNA, né, que hoje é a prova mais científica e a prova mais cabal que a gente tem da paternidade, né? E após, então, você ter essa paternidade declarada através de um laudo de exame de DNA, então aí o juiz já pode fixar esses alimentos. Então o processo é um pouco mais demorado, né? Porque aí tem que se investigar, né? Esse pai ele vai ser citado, ele vai poder contestar a ação que está sendo movida ali e tudo. E no final vão fazer um exame, né? Em tendo esse exame uma conclusão de que o pai realmente, de que aquela pessoa é o pai, aí o juiz então vai fixar os alimentos. Muito bem. E com relação à questão da averiguação de maternidade? Justamente. São casos mais raros. Justamente nós conversamos antes da entrevista, porque a maternidade normalmente é certa. A paternidade se discute com mais regularidade. Mas existem também alguns casos tramitando no Poder Judiciário e normalmente a pessoa
que se intitula mãe, ela reconhece por razões nobres. Então imagine você numa sociedade bastante conservadora ou por motivos religiosos, uma filha adolescente que dá à luz a uma criança. A mãe preocupada com a reputação da filha, com a repercussão social daquele fato, ela acaba por reconhecer o neto como se filho fosse. Então, faz uma adoção à brasileira e registra a criança em seu nome. Isso futuramente pode desaguar no judiciário, justamente com uma investigação de maternidade. Os procedimentos são iguais à investigação de paternidade e o exame de DNA será também uma prova determinante para o deslinde desse processo. Muito bem, temos a certeza que os nossos telespectadores estão gostando muito e estão tirando muitas dúvidas. No próximo bloco, nós iremos falar quando você não consegue localizar o pai, se os avós têm responsabilidade de pagar e se a mulher grávida já pode receber pensão alimentícia, tá certo? Você pode participar do nosso programa através do WhatsApp, no telefone 91 11 37 40 e você pode falar conosco durante toda a semana através do Facebook Dolane e Patrícia. No próximo bloco, iremos responder mais perguntas e dar a você respostas para que os seus direitos sejam conhecidos. Aguarda só um pouquinho. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e nós estamos conversando hoje com o Dr. Valdir Oliveira e o Dr. Fabrício, promotor e defensor público da Vara de Família. E nós estamos falando sobre pensão alimentícia e a pergunta agora é se a mulher que está grávida e o pai não reconhece o filho, o pai vai embora, ele é obrigado a pagar a pensão ainda estando a mãe da criança grávida, Dr. Valdir? Sim. Existe uma legislação até recente, né, a respeito, né, que protege o nascituro. Né? Então, a mãe ela pode demandar, pode entrar no processo contra o pai, esse pai vai ser chamado à justiça e o juiz vai fixar alimentos. Aí, de acordo, não vai levar, evidentemente, em conta a necessidade da criança, mas toda a situação que a mãe está passando, né? A necessidade da mãe, os exames que tem que ser feito e por aí vai, né? Então a mãe pode entrar, no caso, na justiça pedindo pensão alimentícia, mesmo estando grávida, antes mesmo da criança nascer. Perfeitamente, pode, é possível. Doutor Fabrício, no caso, quando o pai não é localizado, o pai some, desaparece, a mulher está grávida ainda, o filho já nasceu. Nesse caso, qual é o procedimento? É importante dizer que a pensão de alimentos ela decorre normalmente de vínculo de parentesco. Então, no caso dos alimentos gravídicos, nós temos simplesmente uma presunção de paternidade. Então, não há certeza da paternidade. Justamente por isso que, muitas vezes, se houver uma fraude no processo, a pessoa de má fé indica o suposto pai, simplesmente por ele ter posses e para receber a pensão, haverá aí a possibilidade de devolução desses alimentos por uma ação própria. Agora, quando a mãe, a gestante, não tem o endereço conhecido do suposto pai, evidentemente que a tutela será prejudicada. Nós não teremos como dar uma resposta. Normalmente o que acontece é que no curso do processo a criança acaba nascendo. E aí essa demanda fica prejudicada. Muito bem. Temos participações aqui, as pessoas querendo saber a questão da prisão. Quando é que o pai pode ser preso por não ter pago a pensão alimentícia, doutor Fabrício? Olha, a prisão civil, é bom destacar que a dívida de alimentos é a única possibilidade jurídica no Brasil hoje de prisão civil. Então, a prisão civil é uma excepcionalidade e só se prende civilmente no Brasil por falta de pagamento de pensão de alimentos. Então, a prisão pode ser decretada pela dívida inexcusável. É aquela dívida que o devedor de alimentos ele tem como pagar e não paga. E o juiz vai decretar a prisão em relação às 3 últimas parcelas vencidas e as que vencerem no curso do processo. Porque muitas vezes nós damos entrada no processo,
e a citação do devedor acaba demorando a ocorrer. Então aí nós temos o vencimento de algumas prestações no curso do processo. Evidente que essas parcelas serão incluídas também. O juiz pode decretar a prisão, ele ficará preso pelo período de 30, 60 dias, mediante o pagamento será imediatamente relaxada a prisão civil e ele será colocado em liberdade. Doutor Valdir, e com relação aos atrasados, antes desses 3 meses que o doutor Fabrício mencionou, ele tem a prisão decretada pelos últimos 3 meses que deixou de pagar. E todo o restante, como uma mãe pode reaver esse valor? Na verdade, essa dívida mais antiga, né, como o doutor Fabrício estava dizendo, normalmente esses alimentos mais recentes, que são pelo menos os 3 meses últimos, né, essa dívida mais antiga ela vai ser cobrada através de uma execução, é uma execução normal que vai recair sobre bens que o devedor possa ter, né, um veículo, um imóvel, então pode ser penhorado, né, o juiz pode determinar, desde que pedido, né, a penhora de bens, de quantos bens bastem para que sejam vendidos esses bens e pagos a dívida. Muitas vezes a dificuldade de receber é porque o devedor não tem patrimônio, então a execução acaba ficando frustrada. Nesses casos, nós temos um trabalho da Defensoria Pública de promover o abalo de crédito do devedor. Então, mediante a extração de uma certidão de crédito, essa certidão é levada a protesto. Então, mesmo sem patrimônio, você acaba gerando um desconforto para o devedor que ficará com o seu crédito abalado no mercado. Então, ele não poderá comprar a prazo enquanto tiver aquela dívida de alimentos. Essa é uma medida que muitas vezes dá resultado e o devedor acaba se apresentando espontaneamente, tentando um acordo, fazendo o pagamento da pensão de alimentos. Então, além de ser preso, ele também pode ir para o Serasa por falta de pagamento da pensão, além de ser preso. Porque tem uma pergunta aqui que uma telespectadora disse que ouviu falar que não ia mais ser preso a pessoa que não pagasse a pensão, que iria apenas para o Serasa. Então, isso não é verdade. Mas a pessoa tem... E pode ir no protesto de título também? Também, é possível. Porque fica mais fácil, né? Se ele quiser fazer qualquer investimento, financiamento, vai precisar estar com o nome limpo. Vai procurar, nem que seja para poder realizar os seus próprios investimentos, vai ter que pagar a pensão alimentícia. E algumas pessoas estão perguntando também com relação ao valor e com relação também ao percentual. 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, tem um percentual fixo ou é algo que é relativo? Na verdade, não existe, né? A lei não fixa nenhum percentual, até porque a situação das pessoas é muito variável, né? Então, os filhos, né? Você pode ter o mesmo número de filhos de uma outra família, mas ter necessidades diferentes, porque um filho às vezes pode ter algum problema de saúde, que precisa de um atendimento maior. Então, assim, não existe um percentual fixo. O juiz ele vai analisar de acordo com cada caso, né? Então, a gente diz que há um binômio, né? Que é a necessidade e a possibilidade. Então, o juiz ele vai fixar a pensão alimentícia de acordo com a necessidade daquele que está pedindo, né? Mas também ele tem que analisar as possibilidades de quem está dando, porque a gente sabe que, infelizmente, no país que a gente vive, na situação que nós nos encontramos, as necessidades normalmente são muito maiores do que as possibilidades, né? Então é difícil ter um pai que realmente tenha condições, né, de suprir todas aquelas necessidades que a lei, porque a lei diz que os alimentos eles devem cobrir todas as necessidades, necessidade de educação, saúde, lazer, vestimento. Então ela é muito abrangente, né? Mas no maior das vezes a gente acaba fixando uma pensão que é para comer mesmo, na maioria dos casos. Que seria suficiente, pelo menos, para ter as necessidades básicas garantidas. Exatamente. Né? Então, assim, cabe o defensor, quando faz o pedido, ele vai elencar as necessidades do cliente dele, do alimentando. E o réu, o pai, quando chegar, por sua vez, responder o processo, ele vai dizer das suas possibilidades, quanto ele pode pagar. E aí, normalmente, a gente tenta se buscar um acordo, né, entre as partes, né? Mas se não houver, o juiz é que vai ter que decidir, né, entre essa balança aí da necessidade e possibilidade, né? Normalmente há
há um dilema nesses casos de fixação, porque quem recebe a pensão entende que é pouco. E aquele que paga acha que é muito, que está pagando muito. Então, o desafio justamente é você encontrar o equilíbrio desses dois vetores, equilibrar as necessidades e as possibilidades. E tem uma participação aqui também, a Maria, ela é lá do bairro Silvio Botelho. Ela quer saber o seguinte, ele pode ter suspenso o direito de visita porque não pagou a pensão? O pai? Não, na verdade a gente não costuma misturar essas questões de visitação, porque o direito de visitação, na verdade, ele é um direito que ele diz mais respeito à criança do que ao pai propriamente dito, né? Então, assim, a suspensão do direito de visitas, a gente sabe que isso ocorre, né? Às vezes a mãe entende que se o pai não quer pagar a pensão, também não deixa visitar a criança. Mas não é correto, porque a criança ela tem o direito de conviver com ambos os pais, né? Então está errado o pai que não paga a pensão, mas está errado também a mãe que não deixa o pai visitar o filho. Então essa visita ela só pode ser suspensa se acaso o pai ou a mãe, sei lá, o genitor que está pretendendo essa visitação represente alguma ameaça, né, para a criança, a ameaça à vida, à saúde, à formação moral da criança, entendeu? Nesse sentido, aí sim, mas se não, a visita tem que ser garantida. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Doutor Fabrício, uma mãe que ela está recebendo uma pensão alimentícia para o filho, ela verifica que não está sendo suficiente para suprir essas necessidades básicas que nós falamos aqui. Tem como aumentar esse valor? Tem. É possível o aumento desde que as condições que levaram à fixação se alterem também. É evidente que se o pai estiver ganhando o mesmo que ganhava e as necessidades da criança forem as mesmas também, não haverá razão legal para um aumento da pensão. Agora, se o pai tinha um emprego, ganhava um salário mínimo e ele melhorou, foi aprovado num concurso, por exemplo, e passou a ganhar R$3.000, evidente que aí há um motivo legal para o aumento da pensão. E o contrário também? E o contrário também é verdadeiro. Até porque a mãe também pode pagar a pensão. Às vezes ele está empregado, acaba sofrendo aí o desemprego, então ele pode pedir a redução da pensão ou exoneração de alimentos. Os alimentos, eles não fazem coisa julgada, nós dizemos. Então, toda alteração nesse binômio das necessidades e das possibilidades pode ensejar a possibilidade de uma revisão judicial. Muito bom, nós queremos agradecer a presença aqui do Dr. Valdir e do Dr. Fabrício, eles que são pessoas fundamentais nessa questão de processo judicial, principalmente no que diz respeito à pensão alimentícia, porque está dentro da vara de família. E nós gostaríamos de pedir o endereço lá da Defensoria Pública, onde você pode procurar um defensor da vara de família. Você que não pode pagar um advogado, você pode procurar a Defensoria. Qual é o endereço, doutor Fabrício? A Defensoria atende diariamente na General Penha Brasil 730, né? O que nós pedimos é que os assistidos compareçam munidos dos documentos necessários, sempre certidão de nascimento dos filhos, comprovante de residência, comprovante de rendimentos, para esse atendimento que ocorre das 8 às 14 horas, de segundas às sextas-feiras. Eu quero agradecer a sua presença, muito importante a sua participação na sociedade. E o doutor Valdir, que é um promotor que sempre está disponível para prestar informações à população, que está disponível a tirar as suas dúvidas também e está ali para fiscalizar a lei, né, doutor Valdir, para verificar se realmente ela está sendo cumprida. E eu gostaria de ouvir agora as suas palavras finais com relação à importância do pagamento da pensão alimentícia, seja pelo pai ou pela mãe, as suas últimas considerações com relação a isso, da necessidade da criança, de se olhar o lado da criança que realmente precisa dessa pensão. A pensão ela foi fixada em lei por uma questão de solidariedade, né? Uma questão de solidariedade familiar, né? E não diz respeito, inclusive, nem só ao pai, todos os membros da família, né? Precisam ajudar. Então, assim, não só o pai pode ser demandado, como pode ser demandado
avós, tios ou outras pessoas. Irmãos né? também? Sim, irmãos também. Pode entrar contra o irmão? Pode. Tem uma pergunta qualquer familiar, qualquer sentido. familiar que tenha condições, né? Porque é uma criança, é uma vida que está ali, é uma questão de humanidade, você não pode deixar perecer, né? E a justiça ela vai em favor dessa criança e qualquer familiar tem a obrigação, vamos dizer assim, de contribuir. Né? Muito bom. E a nossa função, como dito antes, né, é de cuidar pela regularidade, fiscalizar o processo, né, e os interesses dos incapazes. Então, também estamos de portas abertas lá na Vila Roy, no Espaço da Cidadania, e sempre no horário da tarde, porque pela manhã nós fazemos audiência. Né? Então, o doutor Valdir também atende pela parte da tarde. Você que precisa falar sobre algum assunto de relevância, pode também procurá-lo no Ministério Público. Eu gostaria de dizer que vocês dois são de grande importância para a sociedade. O papel que vocês exercem é de uma relevância muito grande. Nós queremos terminar por aqui a nossa entrevista de hoje, marcar o nosso próximo encontro na próxima quarta-feira aqui com um novo tema, com outros entrevistados igualmente importantes, e dizer que você vai conhecer o seu direito sempre, e conhecendo os seus direitos, você irá buscá-lo. Com certeza, muitas dúvidas foram tiradas aqui, mas o doutor Valdir e o doutor Fabrício também poderão estar à disposição de vocês na Defensoria e no Ministério Público para que também possa ajudar você a buscar os seus direitos. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês e dizer que na próxima quarta-feira estaremos com outros convidados igualmente importantes para falarmos sobre os seus direitos. Não perca, a próxima quarta-feira, às 7 da manhã, e você pode participar também através do WhatsApp, pelo telefone 91 11 37 40 e pelo Facebook. Você me encontra digitando Dolane Patrícia. Vou aguardar todos vocês próxima quarta-feira, às 7 da manhã. Até lá!